Daí, há 3 noites, faleceu o velho major tranquilamente durante o sono. Seu corpo foi enterrado no fundo do pomar. Começava o mês de março. Nos 3 meses seguintes, houve uma intensa atividade secreta. As palavras do major haviam dado uma perspectiva de vida inteiramente nova aos animais de maior inteligência da granja. Não sabiam quando teria lugar a rebelião predita pelo major, nem tinham razões para acreditar que fosse durante a existência deles próprios, mas percebiam claramente o dever de aprestar-se para ela. A tarefa de instruir e organizar os outros recaiu naturalmente sobre os porcos, reconhecidamente os mais inteligentes dos bichos. Salientavam-se entre eles 2 jovens barrões, Bola de Neve e Napoleão, que o Sr. Jones criava para vender. Napoleão era um cachaço Berkshire de aparência ameaçadora, o único Berkshire da fazenda, pouco falante, mas com a reputação de ter grande força de vontade. Bola de Neve era mais ativo que Napoleão, de palavra fácil, mais imaginoso, porém não gozava da mesma reputação quanto à solidez do caráter. Todos os demais porcos da fazenda eram castrados. Dentre estes, o mais conhecido era um porquinho gordo chamado Garganta, de bochechas redondas, olhos sempre piscando, movimentos lépidos e voz aguda. Manejava a palavra com brilho e, quando discutia algum ponto mais difícil, tinha o hábito de dar pulinhos de um lado para o outro e abanar o rabicho, coisa assaz persuasiva. Diziam que Garganta era capaz de convencer de que preto era branco. Esses 3 haviam organizado os ensinamentos do major num sistema de pensamento a que deram o nome de animalismo. Várias noites por semana, depois que Jones dormia, faziam reuniões secretas no celeiro e expunham aos outros os princípios do animalismo. De início, encontraram certa apatia e muita ignorância. Alguns animais mencionavam o dever de lealdade para com Jones, a quem se referiam como o dono, ou emitiam comentários elementares do tipo: seu Jones nos alimenta. Se ele fosse embora, nós morreríamos de fome. Outros faziam perguntas como: que importa o que acontecerá depois da nossa morte? Ou, se essa rebelião virá de qualquer maneira, que diferença faz trabalharmos por ela ou não? E os porcos tinham grande dificuldade em fazê-los ver que isso era contra o espírito do animalismo. As perguntas mais estúpidas eram sempre as de Mimosa, a égua branca. A primeira pergunta que fez a Bola de Neve foi: ainda haverá açúcar depois da rebelião? Não, respondeu Bola de Neve, firmemente. Não temos meio de obter açúcar nesta fazenda. Além do mais, você não precisa de açúcar, mas terá a aveia e o feno que quiser. E ainda vou poder usar laço de fita na crina? Perguntou Mimosa. Camarada, explicou Bola de Neve, essas fitas que você tanto estima são distintivos da servidão. Será que você não vê que a liberdade vale mais do que laços de fita? Mimosa sempre concordava, mas não dava a impressão de estar lá muito convencida. Muito ainda lutaram os porcos para neutralizar as mentiras espalhadas por Moisés, o corvo doméstico. Moisés, mascote do Sr. Jones, era um espião linguarudo, mas também de boa conversa. Afirmava a existência de uma região misteriosa, a montanha de açúcar candy, para onde iam os animais após a morte.
Essa montanha ficava em algum lugar do céu, pouco acima das nuvens, segundo Moisés. Na montanha de açúcar candy, os 7 dias da semana eram domingos. O ano inteiro era época de trevo e as sebes davam torrões de açúcar e bolinhos de linhaça. Os bichos detestavam Moisés porque vivia de histórias e não trabalhava. Porém, alguns acreditavam na montanha de açúcar candy e os porcos travaram grandes discussões para convencê-los de que esse lugar não existia. Os discípulos mais fiéis eram os 2 cavalos de tração, Sansão e Quitéria. Ambos tinham enorme dificuldade em pensar qualquer coisa por si próprios. Todavia, aceitando os porcos como instrutores, absorviam tudo quanto lhes era dito e passavam adiante para os outros animais por simples repetição. Jamais faltavam aos encontros secretos no celeiro e davam o tom para o canto de Bichos da Inglaterra, que sempre encerrava as reuniões. Afinal, a rebelião ocorreu muito mais cedo e bem mais facilmente do que se esperava. Jones fora, no passado, um patrão duro, mas competente. Agora estava em decadência, desestimulado com a perda de dinheiro numa ação judicial, dera para beber muito além do que devia. Às vezes, passava dias inteiros recostado em sua cadeira de balanço na cozinha, lendo jornais, bebendo e dando a Moisés cascas de pão molhadas na cerveja. Seus peões eram vadios e desonestos. O campo estava coberto de erva daninha. Os galpões careciam de telhas novas. As cercas estavam caindo e os animais andavam com fome. Junho chegou e o feno estava quase pronto para o corte. Na véspera do solstício de verão, um sábado, Jones foi a Willingdon e bebeu tanto no Leão Vermelho que só voltou ao meio-dia de domingo. Os homens ordenharam as vacas de manhã cedo e saíram para caçar lebres, sem tratar da forragem dos animais. Ao voltar, Jones caiu dormindo no sofá da sala, com o News of the World sobre o rosto. Portanto, ao cair da tarde, os animais ainda não haviam comido. Afinal, aquilo era demais. Uma das vacas rebentou às chifradas a porta do celeiro e os bichos avançaram sobre as tulhas. Nesse momento, Jones acordou. Num átimo, ele e seus 4 peões estavam no celeiro com os chicotes na mão, batendo à torta direito. Isso ultrapassou tudo quanto os animais famintos podiam suportar. De comum acordo, muito embora nada fosse planejado, lançaram-se sobre seus verdugos. Jones e os seus homens viram-se de repente marrados e escoiciados de todo lado. A situação lhes fugira ao controle. Nunca tinham visto os animais daquele jeito, e a súbita revolta de criaturas que eles estavam acostumados a surrar e a maltratar à vontade os encheu de pavor. Em poucos instantes, largaram de defender-se e deram fora. 1 minuto depois, os 5 voavam pela trilha rumo à estrada, com os bichos no encalço, triunfantes. A mulher de Jones olhou pela janela do quarto e viu o que ocorria. Juntou às pressas alguns haveres numa bolsa de pano e escapuliu da granja por outro caminho. Moisés levantou o vôo do poleiro e bateu asas atrás dela, grasnando. A essa altura, os animais haviam posto Jones e os peões para fora da granja, fechando atrás deles a porteira de 5 barras. E assim, antes de se darem conta, a rebelião vencera. Jones fora expulso e a granja do solar era deles. Durante os primeiros minutos, os bichos mal puderam acreditar na sorte. Seu primeiro ato foi galopar pelos limites da granja como se ver. Seu primeiro ato foi galopar pelos limites da granja, como a ver
se nenhum ser humano ficara escondido. Depois, correram de volta às casas da granja para varrer os últimos vestígios do odiado império de Jonas. O galpão dos arreios, no fundo dos estábulos, foi arrombado. Freios, argolas de nariz, correntes de cachorro, as cruéis facas com que Jones castrava os porcos e os cordeiros, foi tudo atirado ao fundo do poço. As rédeas, os cabrestos, os antolhos e os degradantes bornais foram jogados à fogueira que ardia no pátio. Mesmo destino tiveram os relhos. Os bichos saltaram de alegria quando viram os chicotes em chamas. Bola de Neve jogou também ao fogo as fitas que enfeitavam as crinas e caudas dos cavalos em dia de feira. Fitas, disse ele, devem-se considerar roupas que são a marca do ser humano. Todos os animais têm que andar nu. Todos os animais têm que andar nus. Ao ouvir isso, Sansão foi buscar o chapeuzinho de palha que usava no verão para proteger suas orelhas das moscas e o atirou também no fogo. Em pouco tempo, os bichos destruíram tudo o que lhes recordava Jones. Napoleão conduziu-os de volta ao celeiro e serviu uma dupla ração de milho para todo mundo. 2 biscoitos para cada cachorro. Depois cantaram Bichos da Inglaterra. De ponta a ponta, 7 vezes, feito o quê? Deitaram-se e dormiram como nunca. Porém, como sempre, acordaram de madrugada e, ao lembrar-se do glorioso evento da véspera, correram para a pastagem. A pequena distância havia um morrete donde se via quase toda a fazenda. Os animais subiram e olharam em volta, à luz clara da manhã. Sim, pois era deles. O que enxergavam era deles. No êxtase desse pensamento, deram cambalhotas e saltos de contentamento. Rolaram no orvalho. Comeram a deliciosa grama do verão. Arrancaram torrões de terra e aspiraram aquele rico aroma. Depois, fizeram um circuito de inspeção em toda a granja, vistoriando com muda admiração a lavoura, o campo de feno, o pomar, a lagoa, o arvoredo. Era como se nunca tivessem visto aquilo e mal podiam acreditar. Tudo era deles. Voltaram então para as casas da granja e pararam silenciosos em frente à porta da casa grande. Era deles também, mas sentiram medo de entrar. Após alguns instantes, porém, Bola de Neve e Napoleão forçaram a porta a trancos e os animais entraram em fila indiana, caminhando com o maior cuidado para não desarrumar nada. Andaram na ponta dos pés, de um aposento para o outro, falando baixinho, com certa reverência, o luxo inacreditável. As camas, os colchões de pena, os espelhos, o sofá de crina, o tapete de Bruxelas, a litografia da Rainha Vitória sobre a lareira da sala de estar. Quando desciam as escadas, deram pela falta de mimosa. Voltando, descobriram-na no quarto principal. Havia apanhado, no toucador da Sra. Jones, um pedaço de fita azul e segurava-o com a espádua, admirando-se no espelho com trejeitos ridículos. Repreenderam-na acerbadamente e saíram todos. Alguns presuntos pendurados na cozinha foram levados para fora e enterrados. O barril de cerveja da copa foi rebentado com um coice de Sansão. Além disso, nada mais foi tocado na casa. Ali mesmo, aprovou-se por unanimidade a resolução de conservá-la como museu. Concordaram em que nenhum animal jamais deveria morar lá. Os bichos tomaram o café da manhã e foram outras vezes convocados por Bola de Neve e Napoleão. Camaradas, disse Bola de Neve, são 6h15 e temos um longo dia pela frente. Iniciaremos hoje
a colheita do feno. Mas antes há outro assunto para tratarmos. Os porcos revelaram que, nos últimos 3 meses, haviam aprendido a ler e a escrever num velho livro de ortografia que pertencia aos filhos de Jones e fora jogado ao lixo. Napoleão mandou buscar latas de tinta preta e tinta branca e marchou à frente até a porteira das 5 barras, que dava para a estrada principal. Então, Bola de Neve, que escrevia melhor, pegou o pincel entre as juntas da pata, cobriu de tinta o nome Granja do Solar do travessão superior e em seu lugar escreveu Granja dos Bichos. Seria esse o nome da granja dali em diante. Depois disso, voltaram para as casas da granja. Bola de Neve e Napoleão mandaram buscar uma escada e fizeram-na encostar à parede do fundo do celeiro grande. Explicaram que, segundo os estudos que haviam feito nos últimos 3 meses, era possível resumir os princípios do animalismo em 7 mandamentos. Esses 7 mandamentos seriam agora escritos na parede, constituindo a lei inalterável pela qual a Granja dos Bichos deveria reger sua vida para sempre. Com alguma dificuldade, pois não é fácil a um porco equilibrar-se numa escada de mão, Bola de Neve subiu e começou a trabalhar, enquanto Garganta, alguns degraus abaixo, segurava a lata de tinta. Os mandamentos foram escritos na parede, alcatroada, em grandes letras brancas que podiam ser lidas a muitos metros de distância. Eram os seguintes: os 7 mandamentos. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupa. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Foi tudo muito bem escrito e, com exceção da palavra álcool, que saiu álcool com um O só, e de um S desenhado ao contrário, a ortografia estava correta. Bola de Neve leu o que escrevera, em voz alta, para os demais. Todos os bichos balançaram a cabeça de pleno acordo, e os mais atentos começaram logo a decorar os mandamentos. Agora, camaradas, disse Bola de Neve, deixando cair o pincel, ao campo de feno. É questão de honra fazer a colheita em menos tempo do que Jones e sua gente. Nesse momento, porém, as vacas, que já vinham dando sinais de inquietação, começaram a mugir. Havia 24 horas, não eram ordenhadas e tinham os úberes quase estourando. Depois de alguma reflexão, os porcos pediram baldes e ordenharam as vacas bastante bem, pois seus cascos adaptavam-se à tarefa. Tiraram 5 baldes de um leite espumante e cremoso que muitos dos animais olharam com considerável interesse. — Que vamos fazer com esse leite? Perguntou alguém. Jones às vezes misturava um pouco ao nosso farelo, disse uma galinha. Não vos ocupais do leite, camaradas, exclamou Napoleão, postando-se frente ao balde. Postando-se frente aos baldes. Nós trataremos desse assunto. A colheita é mais importante. O camarada Bola de Neve vos conduzirá. Eu irei dentro de alguns minutos. Avante, camaradas, o feno espera. Os animais rumaram ao campo de feno para o início da colheita e, quando voltaram à noitinha, perceberam que o leite havia desaparecido.